Juízes capítulo 6. Por favor. É um capítulo que contém 40 versos. Vou pedir aqui que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Será reproduzido aqui, nessa versão que eu estou lendo. Quando eu parar de ler, vocês continuam, tá certo? Para que não fique só apenas um monólogo, não é? Uma leitura simplesmente minha. Faremos isso não de forma alternada, mas, claro, responsiva. Quando eu parar de ler, então os irmãos continuam numa só voz e depois eu retomo essa leitura, tá certo? A versão que eu estou lendo está sendo reproduzida aqui atrás para que você otimize melhor o cenário dessa leitura que faremos, tá certo? Juízes capítulo 6, então, leremos então dos versos 1 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 6 diz assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E então disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. Vamos ler então todos juntos agora, a partir do 11, a igreja? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes.
Então, entrou, aliás, Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho. E Lu apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha e derrama-lhes por cima do caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a Paz. Ainda ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhes disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Vamos ler junto então agora, 27. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele. Pois ele derribou o seu altar, e todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisreitas se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã no orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar voz esta vez, só essa vez, rogo-te que por mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Vamos ler o 40, que é o último, todos juntos, no 3. 3. E Deus
o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre ao redor havia orvalho. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar a Deus. Querido Deus eterno Pai, a tua palavra aqui exposta, lida, Senhor, será agora exposta aos nossos corações. Nós te rogamos, Senhor, que nos conduza em tudo, Pai, como igreja tua, e fale, Pai, porque a tua igreja está sedenta e quer ouvir, não a minha, mas a tua voz. Senhor, mais uma vez, como o Senhor tem sido fiel à sua palavra, que o Senhor, ó Deus querido, ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Mais uma vez, Senhor, quantas almas, Pai, que necessitam da tua orientação nessa noite. Quantos corações quebrantados, angustiados, necessitam da tua voz, Pai. Por isso, o nosso clamor, a nossa oração nesse momento, é que o Senhor seja glorificado, que o teu Filho Jesus resplandeça em nós, que o teu Filho Jesus cresça e nós venhamos diminuir, e que haja, Senhor, edificação à tua igreja. Pedimos essas bênçãos, Senhor, no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto deveras longo, mas propositadamente. São 40 versos. Talvez você conheça um pouquinho da história de Gideão. Geralmente a gente conhece quando ele vai ao campo de batalha. Ou conhecemos quando Gideão está ali ainda reunindo o seu exército. É uma história muito comum, que as crianças pequenininhas já aprendem. Dentre aquelas histórias que nós temos na Bíblia Sagrada, não é? Arca de Noé, tem tantas outras, Sansão. É uma história que é muito comum aos nossos ouvidos. Mas alguns trechos que nós lemos nos livros de Juízes, nós não temos, às vezes, tanta familiaridade. Principalmente por alguns textos serem mais longos, e até numa leitura primária, e depois, se nós não voltarmos a ler, não relermos, pode até gerar uma certa confusão na nossa mente. Não porque a Bíblia está errada, mas porque a gente mesmo fez uma leitura só e esqueceu esse texto e nunca mais lê. Pode acontecer conosco, tá certo? Mas o que eu quero tratar com vocês nessa noite, no tempo que nós temos aqui, é exatamente sobre o tema, as respostas de Deus diante, preste bem atenção, das incertezas. As respostas de Deus diante das nossas incertezas. Pois bem, em algum momento da vida eu, pelo menos, fui assim, mas você também já deve ter acontecido isso. Você teve alguma incerteza sobre algo? Quando você estava diante de algo, diante de uma situação, será que é isso? Talvez você já deve ter se perguntado. Não somente isso, em algum momento da vida, desde a sua infância até o momento que Deus lhe deu, o dia de hoje, talvez você não confiou adequadamente como deveria confiar em algo, ok? E mensure isso, o que eu estou falando. Talvez em algum momento da sua vida, assim como já aconteceu comigo, talvez nós pudéssemos até pensar, se não pensamos, mas será que Deus não tem mais uma direção para que eu siga? Deus não tem mais um caminho para me orientar? Será até que Deus mesmo já não vai cumprir alguma promessa que Ele estabeleceu através das Escrituras Sagradas na minha e certamente na sua vida? Será até que Deus ele já não mais está nos enxergando? Será que Deus não está mais vendo o que está acontecendo? E simplesmente deu corda no universo, virou as costas e foi embora? São questionamentos que talvez ao longo da vida de muitas pessoas, não são poucas, por hora elas param e fazem. Em algum momento da vida você pode ter se encontrado em situação como essa. Meus irmãos, uma das pesquisas deste instituto aqui, Max Planck Institute for Chemical Ecology, é um instituto universitário que está localizado em um campus na Universidade de Wittenberg, em Jena, lá na Alemanha, fez um estudo, uma pesquisa, tratando de alguns fungos que destroem alguns tipos de árvores. Eu estava estudando sobre fungos. E aí eu achei isso muito interessante. E muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Com o que nós vamos tratar, claro, que não com base na pesquisa, mas com base no texto. Veja que interessante, nessa pesquisa que eles estavam fazendo, dentre tantas, fazem muitas pesquisas, dentre tantas, pesquisando e falando a respeito da vida das árvores, das mais variadas espécies de árvores que nós conhecemos e até as que não conhecemos, que não tem propriamente na nossa região brasileira. Muitas dessas árvores, elas foram atacadas
por doenças provocadas por um tipo de fungo ou mais de um tipo de fungo que causa apodrecimento na raiz. E veja que interessante, quando estes fungos atacam, os efeitos, então, nessa pesquisa diz, não são imediatos. Atacou, nós já estamos vendo os efeitos. Não. Não são imediatos, mas se estendem até mesmo por vários anos. Acontece por um longo período de tempo. E depois de um longo período de tempo, é então que a gente consegue visualmente verificar que a raiz está podre. Que a árvore precisa ser ali amputada, tirada do seu lugar de origem. Percebe? E olha que interessante. O fungo ele apodrece gradualmente as raízes dessas árvores muito belas, que começam inclusive a morrer por conta disso aqui. Sem contar os besouros. Sem contar os besouros, que se alimentam disso e se aproveitam dessa questão. Mas veja, as folhagens dessas árvores, elas ficam fracas, começam a cair fora da época que deveriam. E não somente isso, depois o tronco, não somente a raiz, o tronco, em algumas delas, os galhos secam e as árvores, então, por fim, como eu disse, precisam ser cortadas. E é um estudo muito longo, muito longo. Tempo de leitura até relativamente longo a respeito disso. O que eu quero dizer? Assim como esses fungos que atacam essas árvores aqui, as dúvidas, as incertezas, elas podem invadir os nossos pensamentos. Pode acontecer isso. Se nós deixarmos que esses pensamentos invadam, não é, a nossa mente, essas incertezas invadam a nossa mente, ao longo do tempo, talvez não imediato, mas ao longo do tempo, pode afetar inclusive onde nós estamos enraizados. Pode afetar as nossas raízes. Podem apodrecer, talvez, o alicerce que nós imaginamos que nós temos em nós mesmos. Percebe? Pode até mesmo prejudicar os alicerces da nossa fé. Não somente isso, informações que às vezes desencontradas, por vezes aqui circunstâncias que nos cegam de ver a realidade como ela é. Nós estamos enxergando a circunstância de um jeito e na verdade é de outro. Nos cegam. E não somente isso daqui, cenários da qual nós somos impotentes. Você já passou por uma situação como essa? De ser impotente diante de uma situação? Você querer fazer algo, você sabe, na verdade, até o que fazer e não conseguir fazer? Pode acontecer também. E por muitas vezes, meus irmãos, num caso mais extremado, algumas pessoas podem até se sentir abandonadas, podem até se sentir oprimidas sobre os fardos que elas estão carregando. Estou carregando esse fardo. Está muito difícil. Fui abandonado. Às vezes acontece. As queixas são naturais do homem natural. As queixas, elas são válidas para um ser como eu e você, que somos impotentes diante de algumas situações. E nós nos queixamos. E por muitas vezes algumas pessoas até questionam o próprio Senhor. Mas Senhor, eu te sirvo, eu sou servo teu. Mas Senhor, por que eu? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E às vezes algumas incertezas podem nos abater. Meus irmãos, em Juízes 6, nesse texto que nós lemos aqui, 40 versos, 40 versículos, os israelitas, mais uma vez, recorrente, caem na idolatria. E são então oprimidos pelos midianitas, principalmente, mas outros povos que você leu aí comigo. Um anjo do Senhor então aparece a Gideão, resumindo, enquanto ele está ali com trigo, né? Mexendo com trigo, aparece em segredo e o chama para ser então um libertador de Israel, da opressão que o povo estava sofrendo pela mão dos midianitas. Gideão então expressa nada mais, nada menos do que incertezas. Ele expressa dúvidas. Tanto é que, se você se atentou ao texto, ele pede sinais a Deus para justamente confirmar este chamado que ele tinha diante de um cenário calamitoso. Para confirmar o cenário ali diante, o chamado dele, diante de um cenário aqui, na qual ele era impotente, ele era o menor, inclusive, ele fala lá, por conta da situação. E veja, Deus então, pacientemente, fornece alguns sinais através da lã, que você viu nos versos finais que nós lemos.
segurando Gideão, inclusive, e assegurando Gideão em sua presença. Gideão, ele derruba o altar a Baal e o poste Acera, ou Axera, né? Como você quiser chamar. Um ato aqui de desafio contra a idolatria, dentro da própria casa dele. Ele levanta, então, um exército para lutar, a mando de Deus, é claro, contra os midianitas, mas, de novo, está lá o Gideão com as suas incertezas, pedindo novos sinais. Mais uma vez ele está pedindo sinal a Deus. Mais uma vez ele está, nas suas incertezas, corroendo o seu coração, a sua mente, de novo pedindo sinal a Deus. O capítulo retrata aqui Gideão como alguém que, de fato, é hesitante. Talvez como eu e você. Não somos tão diferentes de Gideão. Mas, ao mesmo tempo que ele é hesitante, ele também é obediente. Revelando aqui a paciência de Deus e a disposição que Deus tem de trabalhar com as limitações humanas e mesmo até diante das limitações humanas. Olha quem Deus é. Juízes 6 ilustra exatamente aqui o ciclo da desobediência, da opressão, da pequenez diante das circunstâncias. Ele elucida isso. Ele mostra isso também para nós. Embora Gideão obedece, mas também tem um outro círculo de desobediência diante das circunstâncias que ele era impotente. Mas também nós não podemos falar que é só isso, não. Retrata a libertação, e veja bem, enquanto destaca a capacidade de Deus de usar indivíduos improváveis, como Gideão, como eu e você, para cumprir os propósitos que ele mesmo, Deus, estabeleceu. É o que está escrito aí, nós acabamos de ler. Sobre o aspecto consolador, então, do texto. É nessa tônica que vamos. Sobre esse aspecto consolador do texto e sobre as respostas que Deus dá, as respostas de Deus diante das nossas incertezas, diante das nossas lamúrias, diante da nossa pequenez, diante da nossa inoperância, é que eu quero falar com vocês de forma objetiva nessa noite. Em primeiro lugar, as nossas incertezas, elas nos fazem questionar. Elas nos fazem questionar. As nossas incertezas nos fazem questionar. Questionar se, inclusive, Deus se preocupa conosco mesmo. Será? Se você recapitular a leitura ao texto do verso 1 ao 13, como um bloco, não é? Do 1 ao 13, em especial no verso 13, você vai notar isso aqui, ó. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se... Tem um C aí. Será? Se o Senhor é conosco, por que então nos sobreveio tudo isso? Olha o questionamento. Olha a incerteza do coração de Gideão. Lamentando, Senhor meu, suspirando de lamento. Se o Senhor de fato é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E olha o que ele diz mais lá. E que é feito de todas as suas maravilhas, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o que faz a incerteza no coração. Se você notar aí, Gideão, ele estava questionando Deus. Será que Deus se importa mesmo conosco? Será que Deus se importa com Israel? É o que ele estava dizendo. Assim, diretamente para Deus, sem filtros. Percebe? Será que Deus se importa mesmo conosco? Se importa com o povo? Porque ele estava medindo a circunstância e não Deus. Ele fala, dada essa opressão, olha como nós estamos sendo oprimidos. Talvez, olha como nós estamos sendo atacados com fungos, fazendo um paralelo com o que eu disse no começo. Olha o que está nos destruindo, Senhor. O Senhor se importa mesmo conosco? Porque os midianitas, eles estão pintando e bordando. Os midianitas estão aqui acabando com tudo. Os midianitas vêm aqui, eles vêm, roubam a nossa lavoura, nós plantamos o tempo inteiro, trabalhamos, suor da testa, eles tiram a nossa lavoura, eles levam nossas mulheres,
alguns relatos até de crianças que eles levam. Eles vêm como um gafanhoto. Há tantos que não dá nem para a gente combater. A gente é inoperante em relação a isso. Nós somos aqui impotentes em relação a isso. Ai, meu Senhor. Será que você está com a gente mesmo? Olha o que ponto a incerteza do coração faz o camarada dizer. Será mesmo, Senhor, que o Senhor se importa conosco? Olha, parece que não tem nenhuma ajuda divina aqui. Parece que o negócio entra ano, sai ano, e de novo a mesma coisa, e mais uma vez, e de novo o mesmo cenário. Será que o Senhor não nos abandonou, não? Será que o Senhor não nos abandonou o seu povo? Gideão quer saber para onde foram os milagres. Ele cita aqui, inclusive. Oh, mas nossos pais nos contaram a respeito do Egito. Cadê esse Deus do Egito aí? Cadê esse que nos libertou? Onde o Senhor está? Olha a incerteza do coração, do ser humano natural. Quer saber para onde foram os milagres? Já haviam se passado aqui 250 anos desde que Deus libertou Israel do Egito, por meio das pragas. E agora? Cadê Deus? Os midianitas aí estão fazendo o que querem. 200 anos desde que o Jordão foi aberto, permitindo que Israel, inclusive, cruzasse, passando a terra seca, chamada Terra Prometida. Ok? Olha os milagres. E Gideão estava aqui, em suas incertezas, perguntando, cadê o Deus que realizou todos esses milagres? Olha a petulância. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano, como eu e você. Onde estão? Onde está o Senhor? Daí então, Deus revelou a Gideão, veja bem, revelou diante das incertezas de Gideão que ele estava muito ciente da situação que estava acontecendo. Ele não deu corda no universo e foi embora, não. Eu não estou nem vendo, o que será que está acontecendo lá? Deixa eu dar uma espiada lá para ver se os midianitas... Ele não fez isso. Ele estava muito consciente do que estava acontecendo e mais, ele não havia abandonado o povo dele, não. Como as incertezas de Gideão estavam pensando no coração dele, não é? Não. A resposta aqui foi direta. Deus estava chamando Gideão como um instrumento de libertação do próprio povo dele. E Gideão não estava entendendo. Por quê? Porque ele estava com o coração incerto. Ele estava olhando para outras coisas. A resposta era o próprio Gideão. No sentido humano, é claro. Deus estava chamando o Gideão. Vai ser o meu instrumento. Ele vai usar o Gideão para libertar o povo. E o Gideão, mas cadê o Deus dos milagres? Cadê esse Deus? Isso, aquilo. E as incertezas e lamúrias. Ou seja, a promessa de Deus aqui, de estar com ele, foi uma garantia. Não foi algo para fora disso, não. Ele estava plenamente consciente e envolvido naquele processo. Queridos irmãos, é um fato. É um fato. Que muitas vezes, não são poucas, não. Nós enfrentamos aqui dificuldades. Das mais variadas, talvez não sejam amalequitas, talvez não sejam aqui midianitas, não. Mas outras tantas dificuldades na vida. Que a gente fica olhando para a circunstância e fica só de olho na circunstância e a gente até esquece de olhar para Deus. A gente olha para a circunstância muito mais no inchaço da circunstância do que de fato na grandeza divina. Ok? Nós somos assim, seres humanos. E veja, e nós nos questionamos às vezes, como eu disse no começo. Será que Deus realmente se importa conosco? Não é possível. Não é possível. Eu faço aqui, ou procuro fazer, você deve ter certo, seguir a orientação bíblica, não que nós somos bonzinhos, nenhum de nós é. Procuro fazer certo, procuro seguir os valores, os princípios bíblicos, procuro aqui ser honesto nos negócios, procuro aqui caminhar assim, claro que não é por obras a salvação, mas me entendo o que eu estou dizendo, eu procuro estar num processo correto de santificação. Mas por que, Deus? Você não está vendo, não? Está certo. Parece os discípulos lá no barco. Oh, acorda ele aí. Não te importa, não, que a gente vai perecer aqui, não? Está vendo aí a tempestade? Jesus acorda lá, está no barco. São de pouca fé. Isso acontece conosco. Só que a resposta de Deus é claríssima, como água das mais límpidas. Ele está atento às nossas necessidades. Não é uma mensagem triunfalista, não. Receba a chave, receba... Não é isso. Mas Deus está atento às nossas necessidades. E pronto, inclusive, para agir em nosso favor, porque nós somos povo dele.
Salmo 40, verso 17, está escrito lá. Olha o que está escrito no Salmo 40, verso 17. Parece que o salmista já sabia disso. Eu sou pobre e necessitado. Porém, mas, todavia, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Isaías 41, no verso 10, ainda na tônica do consolo que o texto nos traz, está dizendo assim, olha, aí vai ser reproduzido na tela, vamos ler junto, importante, olha lá. Não temas, olha lá, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o quê? O teu Deus. Não é isso que está escrito aí? Eu, Deus, te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Percebe? E às vezes nós estamos nas nossas incertezas. Verso 12 do texto principal que estamos lendo de Juízes. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: incerteza? O Senhor é contigo, homem valente. Está aí no texto, vocês leram junto. O Senhor é contigo. É o que ele está dizendo aí no texto, ou não? Lemos diferente disso? Está escrito aí, irmãos. Mas ainda as respostas de Deus, diante das incertezas, nos mostram muito mais coisas. Muito mais coisas. A dúvida aqui sobre o conhecimento de Deus sobre a situação, talvez tenha levado o Gideão a questionar. Uma coisa é, será que Deus está conosco? Senhor, será que você está com a gente? Deus respondeu, toma, está aqui. Aí lá vai o Gideão em mais uma. Segundo lugar. As nossas incertezas, elas nos fazem questionar. O quê? Bom, tudo bem. Deus está conosco? Ok, entendi. Mas será que Deus sabe mesmo o que Ele está fazendo? Será? Uma coisa, Ele está conosco, mas Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Ele entende mesmo o que está fazendo? Olha a petulância do coração do ser humano. Ele está com a gente, ok. Mas Deus, desse outro jeito não é melhor não? Será que Ele sabe? Se você ler aí do verso 14 ao 24, com ênfase no verso 15, você vai notar aí a incerteza do coração de Gideão. Olha o verso 15, está escrito, será reproduzido. E ele lhe disse, quem disse? O Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha esse camarada. Não é diferente de eu e você, viu? Não pense não, não julgo o Gideão não. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu acho que você escolheu errado. O senhor sabe mesmo o que está fazendo? É isso que ele está dizendo. Você sabe? Eu sou menor, O senhor sabe o que está fazendo? A minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Será que o senhor sabe mesmo o que está fazendo? Olha o questionamento da incerteza do coração. Diante da circunstância, diante das situações, o camarada está questionando, mas eu não queria bem assim não, será que é isso mesmo? Gideão questionou realmente se Deus tinha um plano. Claro, se Deus tinha um plano aqui, sabia o que estava fazendo, para chamar, inclusive, Gideão uma tarefa tão grande. Ô, Senhor, eu acho que você me confundiu, será que não é outro Gideão, não? Não é outra pessoa? Era o que Gideão estava falando. Uma tarefa tão grande? Será que você não está fazendo do jeito errado, não? Gideão aqui considerando a sua própria fraqueza, a situação, inclusive, difícil de Israel, não é nenhum problema, nós somos fracos mesmo. Mas quem estava falando com ele era Deus. Inclusive, o que ele deveria fazer? A resposta de Gideão é questionar nada mais, nada menos do que a sabedoria divina. Olha só. Aí você pode englobar presciência, onisciência, um monte de coisa. Entra até em decreto aqui. Questionando. Será que você sabe mesmo, Deus? Você está sabendo de todas as coisas mesmo? Não, mas eu acho que essa parte aqui você não viu. Você viu aqui. Aqui você não viu. É o que ele está dizendo. Ele afirma ao Senhor que ele não pode estar certo. É isso que ele está dizendo. O Gideão, falando do Senhor. O Gideão argumenta que
ele, Gideão, não pode ser um libertador. Por quê? Primeiro, a casa de seu pai é pobre. Como que eu vou pegar em armas, comprar soldados, pagar soldados? Como é que eu vou fazer isso? E, portanto, aqui, ninguém o seguiria. A casa do meu pai é pobre. Quem é que vai seguir uma casa pobre? Ele está dizendo isso. Se fosse alguém aí da alta sociedade, de repente até. Aí ia ter um outro aspecto, né? O medo, talvez, de enfrentar os gafanhotos, eram muitos, né? Vamos dizer assim, dos midianitas. Eu sou pobre, eu acho que você está enganado, Senhor. Está sabendo não como conduzir a coisa aí não, Deus. Olha isso. Ninguém da casa do meu pai me respeita. Por quê? Porque eu sou o menor. Além de ser pobre, ninguém vai me respeitar. Dentro da própria casa dele, dentro da própria família, ninguém respeita ele. Pequeno. Veja, é possível que Gideão fosse rejeitado pela sua própria família. Sabe por quê? Por recusar a adoração a falsos deuses. É possível que isso tenha acontecido. Você vai ver, inclusive, o texto, quando nós lermos aí. Salmo 103, verso 19, diz assim para nós. Salmo 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino, e domina sobre tudo. Será que ele sabe o que está fazendo? Ele estabeleceu o trono dele e o seu reino, e sobre esse reino, e sobre o trono, e sobre todas as outras coisas, o próprio Senhor domina sobre tudo. Será que ele sabe o que está fazendo? O que vocês acham? Mas as incertezas dos corações, ou do coração aqui, diz ao contrário. Mateus capítulo 10, verso 29 a 31, veja bem. Capítulo 10, verso 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós, outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Será que ele sabe o que está fazendo? Até o cabelo da cabeça, todos contados? A gente toma um banho ali, cai o cabelo, passa shampoo, nem sabe, foi embora já. Ele sabe. A incerteza do coração diz, Deus não sabe. Aí vem Deus e fala, eu sei. A incerteza do coração fala assim, olha, não, Senhor, não é desse jeito, você está fazendo errado. Aí o Senhor fala, esse jeito é o melhor. É a melhor forma. É esse caminho mesmo que tem que seguir. Nós não podemos acrescentar um côvado sequer ao curso da nossa vida. A medida de um côvado é de um cotovelo aqui até o dedo médio. Você não consegue acrescentar um côvado à sua vida. Por que é que nós vamos ficar nos descabelando? Mas as incertezas do Gideão é teimoso. Continua. Agora no tocante ao cuidado divino. Uma coisa é, Deus está conosco? Bom, está respondido. Está certo? Ele fala, Deus está conosco. Agora eu entendi. Mas peraí, será que Deus sabe mesmo o que está fazendo? Em terceiro lugar, as nossas incertezas nos fazem questionar. Está certo? É assim, será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Bom, Deus está conosco enquanto povo? Ok. Deus sabe o que está fazendo? Ok. Será que Deus vai cuidar de mim? Será? Do 25 ao 32, nesse bloco bem grande, eu acho que esse é bom ler. Verso 25 ao 32 será reproduzido aqui na tela. Olha lá. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? Do pai do Gideão. Derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor o teu Deus
um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com lenha do poste ídolo. Vai pegar a lenha do poste ídolo e vai oferecer ao Senhor. Não é do poste ídolo, é ao Senhor que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens, ele não foi sozinho. Aquele que não era respeitado, 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia. Ele ainda estava temeroso. Ele fez de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, estava no chão. E o poste ídolo que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi for oferecido no altar que foi edificado. Qual altar que foi edificado? Ao Senhor. Olha só o que mais. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntaram ele, inquirindo, disseram, Gideão, foi ele que fez isso. O filho de Joás fez essas coisas, ou fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva-o para fora o teu filho, para que morra. Eles queriam matar o Gideão. Para que morra, pois ele derribou o altar a Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás, parece que recobrando a lucidez, ele não deveria adorar Baal. Tá certo? Recobrando um pouco a lucidez, disse a todos os que se puseram contra ele, condenareis vós por causa de Baal. Embora ele tinha lá dentro da casa dele. Parece que ele está mudando aqui. Livrar-os-eis, vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Último verso. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado, olha a chacota, Jerubaal. Chacotaram o camarada aí. Jerubaal, porque foi disso, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Eu estou dizendo para vocês que as nossas incertezas nos fazem questionar. Será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Olha aí, ele mandou eu fazer isso, eu fiz e agora a turma está querendo me pegar aí de pau. Ele mandou eu falar, fazer, derrubar, erguer, erigir um altar a ele, pegar madeira, acender lá, fazer desse jeito e agora o povo quer me pegar. Percebe isso? Bom, ele estava preocupado com a proteção pessoal, de fato, tá certo? Sabendo Gideão ainda, é nato, é vívido aqui nós vermos isso, que ele estava com medo. Deus lhe deu uma tarefa em sua própria casa para mostrar quem é que estaria sempre com ele. E ele estava questionando, será que Deus está comigo mesmo? Deus vai me ajudar mesmo? Bom, o Senhor instruiu Gideão a derrubar o altar de Baal, que estava lá na casa do pai dele, dentro da família dele, e construir um altar ao Senhor no topo da colina. Não é em qualquer lugar, não. É no topo da colina, porque é o Senhor que vai ser glorificado lá. Ok? Além disso, essa tarefa aqui, ela foi nada mais, nada menos do que a demonstração do poder de Deus e a prova, inclusive, que ele estava com Gideão. Ok? Mesmo em seus momentos de fraqueza e dúvida, mesmo nos momentos de fraqueza e dúvida do Gideão, será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Será que Deus vai me proteger? Deus está falando sim. Vou. Naquele dia, Gideão aprendeu uma coisa muito interessante. Muito interessante, que nós devemos aprender também. Se ele obedecesse ao Senhor, mesmo com medo no coração, não é um problema ter medo. Mas se ele obedecesse ao Senhor, mesmo com medo em seu coração, o Senhor o protegeria. E a glória seria dada a Deus, mesmo com medo. Por isso não temas, né? Não temas, não temas, não temas. Sim. Gideão teve aqui de se lembrar disso, para reunir um exército e preparar para atacar o inimigo depois. Você acha que Gideão não estava com medo? Não. Um trezentinho lá que, male, pedaço de vaso na mão, um vaso na mão, você acha? Uma tocha. O texto diz que eles vinham como gafanhotos, não dá nem para contar de tanto. Militarmente falando, 300. Você acha que Gideão não ficou com medo, não? Mas ele confiou. Confiou? Não aparenta aqui, não mostra aqui para nós essa certeza, essa segurança aqui depois? Sim. Mesmo com medo,
Ele obedeceu. Estou com medo, mas eu vou. Quem está mandando é o Senhor. Acabou. Ponto final, está resolvido. Maior é o que está conosco. Não é assim? O que está aí afora nesse mundo. Maior é o que está conosco. Bom, Gideão teve que se lembrar disso. Nós precisamos lembrar que, apesar dos nossos medos, apesar das nossas inseguranças, dessas incertezas que eu estou citando para vocês aqui, Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus é fiel para garantir que a vontade dele se realize em nós, através de nós e até mesmo apesar de nós. Deus faz isso. Eu tenho medo, e agora? Como que vai ser? Será que Deus vai cuidar de mim? Vai. Em que área? Na área material. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 33. Na área material, Deus cuida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, materialmente falando, ou pelo vosso corpo, que vocês vão vestir, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Coisas materiais. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o trecho agora aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de nós na área material, mas não somente aí. Deus cuida de nós na área emocional. Será que Deus vai cuidar de mim? Vai. Inclusive na área emocional. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Olha o que está escrito aí. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Mas não somente aí, irmãos. Se fosse aí, área material, área emocional, mas também o cuidado espiritual e permanente da salvação. Deus cuida. Olha lá, Romanos capítulo 8, verso 33 a 39. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha isso aqui agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ele começa a elencar uma série de coisas. Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo. Porque eu estou bem certo, estou convicto de que nem a morte pode fazer alguma coisa? Nada, só para nos levar para mais perto de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que Deus vai cuidar de mim? Está aí a resposta. Sim ou não? Mas o Gideão continua. O Gideão é um bicho teimoso. Ele continua. Ele ainda faz mais um questionamento. Tem mais uma incerteza. Quarto lugar e último.
as nossas incertezas nos fazem questionar. Será que Deus cumprirá todas as promessas mesmo? Será? Verso 33 a 40, esse bloco final que lemos. Em especial aqui no verso 36. Você pode ler aí. Vai ser reproduzido aqui. Verso 36. Disse Gideão: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, será que vai cumprir mesmo essa promessa? Se há, se, aqui não deveria nem ter isso aqui. Se, será que hás de livrar Israel por meu intermédio? Bom, ele estava falando da questão da fidelidade de Deus em suas promessas. Deus é imutável, é um atributo só dele. Imutabilidade, ele não muda, não tem sombra de variação. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia do Senhor. Olha, Gideão queria ter uma certeza de que Deus cumpriria suas promessas antes de se comprometer. Olha só como é o ser humano. Antes de se comprometer, ele queria ter certeza se as promessas de Deus aqui seriam cumpridas diante daquela missão. E aí o Gideão, eu quero um sinal. Tem uma turma que é complicada. Eu quero sinais para de fato confirmar se o Senhor mesmo vai cumprir o que o Senhor prometeu. Quero sinais. Não estou ainda, estou mais para cá do que para lá. Bom, Deus respondeu a dúvida de Gideão. A incerteza de Gideão. Ele respondeu. Lembre-se, com muita paciência. Com muita paciência. Respondeu. Através dos sinais. Lá na lã. De um jeito molhado. Aí o Gideão fala, não, agora eu não quero mais molhado, eu quero seco. Tá bom, seco. O ser humano é fogo. De um jeito ou de outro, o Senhor respondeu com a lã molhada, com a lã seca. Esses sinais aqui confirmaram que Deus cumpriria as suas promessas e estava com Gideão, inclusive, na missão. Estou junto. Deus mostrou aqui paciência, Deus mostrou fidelidade, provando que Ele é digno de confiança. O fato aqui de Deus ter aceitado, e veja, voluntariamente, a fraqueza de Gideão, demonstra a sua graça abundante, irmãos. Uma forma profunda. Quantas vezes Deus nos... Dá para imaginar as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Parece que Deus olha para a gente de novo e recondiciona de novo. E aí a gente de novo questionando, e a gente de novo fraco. E Deus recondiciona de novo, e a gente fraco de novo. E Deus recondiciona de novo, e depois a gente está questionando a mesma coisa lá do começo. E Deus de novo, pacientemente, derramando a sua graça abundante, a sua misericórdia sobre nós. Salmo 103, verso 13 e verso 14. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, conhece, e sabe que nós somos pó. Por isso a graça sobre nós, por isso tanta paciência, por isso tanta fidelidade a Ele mesmo, por isso tanto amor. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos os Gideões que vamos questionar e questionar de novo, e mais uma vez questionar. E já ouvimos a palavra hoje, semana passada, na outra semana, o ano inteiro, e nós vamos questionar de novo, ele sabe. E de novo ele está falando pacientemente. De novo ele está falando, eu vou cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria alguma coisa e não cumpriria? Com tudo isso, cenário humano, né? Nós pensamos as nossas incertezas. Mesmo assim, Deus permanece fiel às suas promessas. Ele permanece fiel. Respondendo os nossos questionamentos com paciência, com clareza. Gideão fez exatamente o que Moisés, um outro personagem, fez. Lá na sarça, né? Estava ardendo. E não só ali. Tem hora que Moisés vai falando uma queixa após outra. Foram 14. Moisés, vai lá, vai libertar meu povo. Mas Senhor, eu não sei falar, minha língua é pesada. Mas Senhor, eu não sei isso. Mas Senhor, eu não sei aquilo. Moisés, vai lá, eu estou dizendo. Vai lá libertar o povo. Eu estou lá, eu estou contigo. Mas eu vou em nome de quem? Diga que o eu sou te enviou. Mais. 14 vezes.
Vou levantar um aqui, teu irmão, Arão, ele vai junto com você. Tá bom assim, Moisés? Tá bom, então vai. E de novo, Moisés, e de novo, e de novo. Mesma coisa. Ambos aqui apresentaram desculpas. O Moisés aqui, não só os dois, né? Tem mais gente na Bíblia. E na atualidade eu acho que tem também, tem não? Tem. Ambos apresentaram desculpas do porquê não poderiam cumprir a missão que o Senhor estava dando a eles. Às vezes a missão é para você mesmo, irmão. Você está passando por isso que o Senhor quer que você passe por isso. É para você mesmo. Ambos sentiram que o trabalho estava além aqui das capacidades, que era inadequado para a tarefa, não tem nenhum problema. Todos nós nos sentimos incapacitados, não tem nenhum problema. Agora, nós fazemos o mesmo. Exatamente o mesmo. O problema é que muitas vezes nós focamos em quem nós somos e não em quem o Senhor é. Ele estava focando em quem ele era. Ah, mas eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. O Moisés, eu tenho a língua pesada, eu não sei o quê. Ele focando em quem ele era e não em quem o Senhor era. O grande eu sou estava dizendo, eu sou o que sou, vai lá. E ele focando em quem ele era, o ser humano. O fato é que a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. Nós sabemos, irmãos, que sem o Senhor nós somos fracos, nós somos falhos. Com Ele e nele nós somos fortes para suportar, mas é com Ele e nele, não fora dele. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, o próprio Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Até para o camarada ser condenado, ele precisa de Jesus. E não crer em Jesus. Até para isso. Nós precisamos aprender a estarmos aqui conscientes da presença e do poder de Deus. Mesmo sabendo aqui que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós devemos aqui acreditar que Ele pode nos usar, mesmo pequenos que somos, para essa missão que Deus estabeleceu. Para cada um de nós é uma missão distinta, diferente. E em comum nós temos a mesma missão, propagar o Evangelho a toda criatura. Ok? Se chegarmos ao ponto de entender isso, mesmo que nós sejamos incapazes, certamente o Senhor nos usará. Cabe um desafio a mim e a você. Já estou finalizando, mas cabe um desafio. Sabe qual é o desafio? Pararmos de uma vez por todas de dar desculpas. Está aí o desafio. Pare de dar desculpas. Serve para mim também. Pare de dar desculpas sobre o porquê, você, isso, aquilo, ou o que não pode, não dá, isso, aquilo. Para com isso. Em vez disso, põe a mão na obra lá, irmão. Coloca a mão no arado. Para de dar desculpa. O Senhor já falou o que nós temos que fazer. Mais. Alguns aqui deveriam estar pregando por aí afora. Põe a mão no arado, irmãos. Põe a mão na obra. Todo lugar é um campo aqui. Ó. Deveriam. Outros deveriam aqui, de repente, quem sabe, não é? Estar aí discipulando, ensinando. Podia. Podia não, pode. Né? Põe a mão no arado. Sem desculpa. Mas eu sou incapacitado. Ué, o Senhor está falando com o Gideão. Você é o menor, mas peraí, eu estou com você. Alguns aqui, irmãos, deveriam estar, talvez, cantando. Quem sabe? Num conjunto de louvor. Estamos com a falta de um contrabaixo. Poderia alguém estar aqui tocando? Percebe? Podia. Mão à obra. Dedos à obra, né? Outros deveriam aqui estar servindo em outras áreas tantas da igreja, e não só da igreja, no corpo mesmo de Cristo. Mãos à obra. Outros aqui deveriam estar compartilhando o evangelho no transporte público, no metrô, no ônibus, no comércio, onde quer que seja. E às vezes se retraem. Lembra o seguinte, as nossas incertezas nos fazem questionar. Lembra? Questionar o quê? Deus se preocupa mesmo conosco? Deus sabe mesmo o que está fazendo? Será que Ele sabe? Já vamos louvar. As nossas incertezas nos fazem questionar aqui, Deus cumprirá as promessas que Ele estabeleceu?
As nossas incertezas nos fazem questionar, será que Deus cuida de mim mesmo? Será? Esse é o ponto. Tanto ele, respondendo Deus, né? Se preocupa. Tanto ele sabe o que está fazendo. Tanto ele cuida de nós. Que aí aqui é a cereja do bolo. O Joel já falou aqui, já na hora que ele estava dizendo. Ele enviou o bem mais precioso que nós temos. Nós já cantamos aqui. O bem mais precioso. Qual é o bem mais precioso? Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Para quê? Para morrer no nosso lugar e nos livrar da condenação eterna. Ele já enviou. O bem mais precioso. Louvamos aqui, tudo que nós temos é Cristo, não foi? Tudo que temos é Jesus. Ele é suficiente a nós. Não precisa de Jesus e mais alguma coisa. Jesus é suficiente a nós. Ele já enviou. Foi ele mesmo que nos prometeu, João capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai, já existe. Há muitas moradas. Se não for assim, se não tivesse muitas moradas, eu vou-lhe teria dito. Eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Finalizo com a leitura de um salmo precioso ao coração. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Calma. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, preste bem atenção, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fiquemos de pé e vamos louvar ao Senhor.